Vamos começar direto com uma cena que parece ter saído literalmente de um drama de crimes reais, mas que aconteceu, de fato, e acabou mudando o curso de uma nação inteira. Imagina só a situação. Um único ato de violência, super brutal e totalmente impulsivo, servindo como o gatilho absoluto para explodir uma revolução. Na nossa análise de hoje, a gente vai examinar os registros históricos da Revolução Pernambucana de 1817. E o detalhe importante aqui é que nós não vamos focar naqueles mitos romantizados, não. A gente vai direto para os relatos crus da época. Vamos acompanhar como uma tensão extrema, um ódio acumulado e, bom, uma espada desembainhada no momento exato simplesmente reescreveram a história. Certo, vamos mergulhar nisso. A grande questão que guia essa nossa investigação está bem aí. O que acontece quando um motim caótico, liderado por um homem que ficaria conhecido como o Leão Coroado, serve de estopim para um dos levantes mais significativos de todo o Brasil colonial? A gente não está falando daquele tipo de movimento super organizado que começa em salões nobres com gente assinando pergaminho chique. Nada disso. É uma rebelião que nasceu no improviso, do sangue derramado no chão sujo de um quartel militar. E para entender como as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa primeiro entender o caldeirão fervente que era essa sociedade. Ponto número 1. O barril de pólvora de Pernambuco em 1817. Em março daquele ano, a província de Pernambuco era comercialmente riquíssima, super vibrante, mas funcionava como uma verdadeira panela de pressão. As fontes históricas são muito claras a mostrar uma sociedade simplesmente fervendo com ressentimentos sistêmicos. O próprio vocabulário da época documenta essa divisão de um jeito perfeito. De um lado, a gente tinha os chamados brasileiros, que eram as elites locais e a galera nascida na terra. Do outro lado, os marinheiros, que eram um apelido bem pejorativo dado aos portugueses recém-chegados da Europa. E detalhe, esses portugueses frequentemente chegavam e já ocupavam os melhores cargos civis e militares. A animosidade entre essas duas facções era tão intensa, mas tão intensa, que já não era mais uma simples discordância política, era inimizade aberta mesmo. E essa ameaça toda começou a tomar uma forma muito real. As fontes relatam que, logo no dia 1º de março, os oficiais do governo, incluindo aí o ouvidor que tinha acabado de ser nomeado, começaram a ouvir uns sussurros aterrorizantes. Corria a boca pequena que essa briga entre brasileiros e marinheiros ia terminar num banho de sangue. Os rumores indicavam que um rompimento violento já estava sendo planejado para acontecer durante os feriados da Páscoa. O medo, como era de se esperar, começou a se instalar geral. Mas como a gente vai ver, a realidade acabou sendo bem mais rápida que os boatos. 2. Um brinde à revolta e o auge da tensão. Essa hostilidade toda que estava reprimida não ficava só nas ruas, tá? Ela invadia com força os círculos sociais e militares. A tensão tinha virado uma parada profundamente pessoal e violentíssima, aparecendo até mesmo em momentos de festa. Olha só a gravidade das palavras documentadas na nossa fonte. Esse foi um brinde feito pelo secretário do Regimento de Artilharia. No meio de todo mundo, o cara ergue a taça e propõe um brinde, e eu cito: "A saúde das senhoras brasileiras que não tiverem dúvida de matar os maridos seus maridos." Pensa na loucura que é isso. A gente está vendo o registro de um ódio tão absoluto que o cara estava incentivando as esposas a assassinarem os próprios maridos caso eles fossem europeus. Isso mostra de forma incontestável que o jogo ali não era só política, era literalmente uma questão de vida ou morte. E essa raiva toda vinha sempre acompanhada de uma esperança quase desesperada por alguma intervenção externa. E aí a gente chega nesse segundo brinde que foi proferido pelo capitão José de Barros Lima, o nosso famoso Leão Coroado. Quando ele ficou sabendo que os insurgentes das repúblicas vizinhas lá do Rio da Prata tinham sido derrotados, ele lamentou em público. Ele soltou essa frase dizendo que a vitória dos estrangeiros poderia ter trazido a liberdade para eles em Pernambuco. Ou seja, o Leão Coroado já estava deixando as suas intenções subversivas muito claras, preparando o palco perfeitamente para o que ele mesmo ia aprontar poucos dias depois. 3. O golpe do Leão, em 6 de março de 1817. O dia em que a panela estourou. A pressão finalmente chega ao limite absoluto dentro daquele quartel militar abafado. O comandante realista entra e dá voz de prisão ao capitão José de Barros Lima. Mas aí é que está o detalhe crucial que os relatos daquele dia mostram. O Leão Coroado estava completamente embriagado e com os ânimos exaltadíssimos. Ele simplesmente não se rende. Num ato de fúria cega, no puro impulso, ele saca o seu florete e ali mesmo, na frente de todo mundo, ele atravessa o chefe realista no meio do quartel. O ajudante do comandante, vendo aquela cena sangrenta absurda, se apavora e foge correndo e gritando. Aí o capitão Silva Pedroso grita a ordem de fogo e o ajudante é baleado na hora. Logo na sequência, o próprio Leão Coroado e os seus aliados vão até o oficial caído e dão um golpe de misericórdia. E foi exatamente assim, com um golpe de espada insubordinado, caótico e sangrento, que a famosa insurreição detonou de vez. E, incrivelmente, a história registrou as últimas palavras daquele ajudante baleado enquanto ele tentava fugir.
Ele gritou: "Qual pátria, qual diabo?" É uma frase extremamente visceral, ela destaca bem a realidade nua, crua e nada polida do início dessa rebelião. Não teve ninguém subindo num caixote para fazer discurso filosófico bonito, não. O que teve foi pânico absoluto, cheio de pólvora e muito sangue no chão de pedra do quartel. 4. A covardia do governador Caetano Pinto. Bom, com os militares totalmente amotinados e armados até os dentes, os olhos da província naturalmente se voltaram para o poder instituído. Mas as fontes históricas são implacáveis com a reação do governador Caetano Pinto. A resposta dele a essa fagulha foi desastrosa. O texto descreve o cara como irresoluto e pusilânime. Ele simplesmente ignorou os repetidos avisos de que o motim estava para estourar, e quando a coisa finalmente explodiu e tomou as ruas, ele ficou totalmente paralisado, ele não conseguiu articular defesa nenhuma. Essa falta de ação desmoralizou na hora as tropas que ainda eram leais à coroa, garantindo que o movimento ganhasse força. E o resultado? O representante máximo do rei de Portugal foi colocado num navio e despachado como prisioneiro lá para o Rio de Janeiro. E tem um evento bem específico que ilustra de um jeito quase inacreditável o nível dessa incompetência. No meio de toda a confusão, o capitão de um navio francês chamado La Louise, que estava ancorado ali no porto, foi até o governador e ofereceu de forma totalmente espontânea 6 canhões, pólvora e ajuda de toda a sua tripulação para esmagar a revolta. E adivinha? O governador simplesmente recusou. Ele não quis agir com firmeza. O capitão francês deu meia volta, voltou para o navio dele e o destino realista ali em Pernambuco estava selado. Parando para pensar, se esse governador tivesse aceitado essa artilharia de bandeja, a história inteira do Brasil poderia ter sido drasticamente diferente. 5. Triunfo e incertezas. A vitória rápida nas ruas. Com o governador completamente paralisado, a insurreição marchou livre, leve e solta. Os sinos das igrejas começaram a tocar rebate, os prisioneiros foram soltos das cadeias e as ruas começaram a ecoar gritos de "Viva a Pátria!". Mas, para legitimar esse triunfo repentino, eles precisavam botar isso no papel, precisavam de um documento oficial fundador. E é aí que nasce o Preciso, redigido por José Luiz de Mendonça. É interessante notar que a fonte histórica que a gente está analisando mantém uma visão bem crítica sobre esse manifesto. O autor nota com um certo desdém a linguagem que ele chama de afrancesada e altamente inflamada. Ele pontua que o documento foi escrito meio que para exagerar os fatos de propósito e demonizar completamente a corte que ficava no Rio de Janeiro. E a conclusão desse documento oficializava a ruptura total. A frase "e acabe para sempre a tirania real" deixava claro que, a partir dali, não tinha mais volta. A ponte estava queimada. O que tinha começado pouquíssimas horas antes como um motim superlocalizado para evitar a prisão de um cara embriagado, acabava de se formalizar como um movimento separatista republicano. Vamos avançar e ver como tudo isso desconstrói vários mitos que a gente ouve por aí. É super comum a ideia de que revoluções são sempre o fruto de anos de um planejamento extremamente cuidadoso e secreto. Mas a evidência que as fontes trazem mostra exatamente o oposto. A Revolução de 1817 foi uma explosão totalmente não planejada. Para começar, não tinha estoques secretos de armas ou munições escondidos pela província. E de forma super irônica, os capitalistas ricos que acabaram apoiando a revolta tinham dias antes acabado de investir pesadíssimo no Banco do Rio de Janeiro. Um dinheiro que, obviamente, seria confiscado na mesma hora pela coroa por causa da rebelião. Ou seja, foi um movimento gigantesco guiado quase que 100% pelo improviso e pela força violenta do momento. O que nos deixa com esta reflexão final, para fechar a análise? Olhando para esses dados visuais e para os registros históricos de hoje, fica muito claro que a história quase nunca segue um roteiro organizadinho. A Revolução Pernambucana obriga a gente a questionar a verdadeira natureza dos grandes eventos. Será que eles são sempre construídos por grandes projetos filosóficos calculados? Ou será que eles dependem muito mais da natureza caótica e imprevisível do ser humano? Como, por exemplo, de um oficial embriagado com um florete na mão que dá de cara com um governador totalmente paralisado pelo medo? Fica o convite para continuarmos questionando essas narrativas oficiais tão perfeitinhas. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho histórico e até a próxima!